Vamos então olhar para esta decisão do Banco Central Europeu. Para isso, contamos com a presença em estúdio de Miguel Gomes da Silva, do Montepio. Miguel, boa tarde. Boa tarde. Há aqui, de facto, uma grande surpresa. A maioria dos analistas não esperava este corte na taxa de juros antes de dezembro ou mesmo janeiro. A decisão do Banco Central Europeu resulta de uma má comunicação entre o banco e o mercado. O mercado não estava a perceber qual era o sinal que o banco estava a dar, ou há aqui uma tentativa, de facto, de apanhar o mercado de surpresa? Eu acho que houve claramente uma tentativa de apanhar o mercado de surpresa e de imprimir um cunho diferente na governação do Banco Central Europeu por parte do Sr. Draghi. Quando dizias que quase nenhum analista conseguiu prever esta descida de taxa, é verdade, dos 70 analistas que a Bloomberg tinha ouvido e publicado a previsão, apenas 3 tinham apostado, entre aspas, na descida de taxas. Portanto, estamos a falar de um número claramente baixo. A intenção do Sr. Draghi veio na sequência dos números que têm sido conhecidos recentemente, nomeadamente a inflação, e é preciso não esquecermos, quando foi constituído o Banco Central Europeu, a preocupação número 1 era controlar a inflação. Foi isso que levou à subida de taxas em 2008, que posteriormente se provou ser errada, em setembro, outubro de 2008, 0,25, porque a inflação mostrava sinais de crescimento. Agora muitas vezes é criticado o Banco Central Europeu, ou era criticado por estar sempre obcecado apenas com esta questão da inflação e não ligar ao resto. Não é? Porque a Reserva Federal Americana sempre teve uma preocupação mais macroeconómica com toda a economia, e aliás os parâmetros são bastante mais abrangentes. O Banco Central Europeu tinha como mandato único a inflação. Ora, a inflação prevista anda na casa dos 0,7%. Ele hoje, e muito bem, reforçou que não estávamos em risco de deflação. Recordo que o Japão vive um período de baixas taxas de juros desde há 20 anos, com alguns períodos de deflação, que provoca na economia catástrofe a nível daquilo que é o crescimento económico. Uma razão muito simples: os preços não sobem, é um desincentivo para as empresas produzirem. Se os preços descem, não existe claramente um incentivo para que a economia cresça e para que haja novos investimentos. Portanto, o afastar do cenário da deflação, que ele disse, não foi bem em passant, mas que fez questão de sublinhar, é aqui um ponto também importante. E depois há, e para nós aquilo que nos interessa, portugueses, há o não passar destas medidas macroeconómicas de taxa de juros que têm vindo a ser adotadas para a economia, nomeadamente o full allotment, portanto, haver dinheiro de forma indiscricionada para todos os bancos que quiserem, e ele reiterou que vai manter até meados de 2015 uma política de taxa fixa, que agora é 0,25, todo o dinheiro que os bancos precisarem. Para os bancos do sul da Europa é extremamente importante, portugueses, espanhóis, italianos. No entanto, não está a chegar à economia, e é essa a mensagem que ele passou quando disse que outras medidas adicionais poderão ser adotadas. Não falou... Mas aí Mário Draghi ainda guardou um trunfo, nomeadamente a questão de baixar a taxa de depósito? Para valores que seriam negativos, não é? Nesta altura está em zero. Eu creio que está em zero. Ele deu um sinal que foi baixo o corredor, ou seja, existem 3 taxas de referência no BCE: a taxa de depósito, a taxa de absorção e a taxa de refinanciamento, a RFI, que é o principal indicador, que baixou hoje de 0,50 para 0,25. A taxa de emergência, ou a taxa a que os bancos, de uma forma, se precisarem de liquidez, de uma forma emergente, vão financiar-se, é 0,75, era 1. E a de depósito é 0. Portanto, houve aqui um comprimir do intervalo. Portanto, estreitou o intervalo, deveria ter baixado para manter o mesmo intervalo para valores negativos. Não o quis fazer, não o creio que vá fazer. Se nós olharmos para a evolução daquilo que é este depósito, que chegou a 16 mil milhões de euros há cerca de um ano atrás, agora estamos em valores mais residuais, substancialmente mais baixos. Não quero estar a avançar, o valor são 90, são 100 milhões, mas é um valor significativamente mais baixo do que aquilo que era há um ano atrás. Portanto, os bancos alemães começaram a emprestar entre si aos bancos franceses, aos bancos ingleses, não emprestam ainda aos bancos do sul da Europa, mas houve aqui um aliviar daquela liquidez em que o Banco Central estava sentado há um ano atrás. Portanto, não me parece que vá por aí. O que é que seria uma solução até interessante para nós, portugueses, e para quem quer estimular a economia, seria o LTRO, que ele deixou de fora agora, que tanto se fala, ou seja, aquele empréstimo especial que poderá ir entre 3 a 5 anos aos bancos, a uma taxa que poderá ser ajustada em função da taxa REFI, do BCE, com particular, o colateral desse empréstimo poderá não ser aquilo que hoje em dia é, por
por exemplo, dívida pública ou uma série de ativos que são elegíveis, que os bancos entregam como garantia para se poder financiar, mas especificamente empréstimos concedidos a pequenas e médias empresas. Já existe uma forma de empacotar, por assim dizer, esses créditos através de obrigações ou de produtos que agreguem esses créditos e poder descontar isso junto do Banco Central Europeu e buscar liquidez. Aqui sim existe um sinal claro que o BCE quer que o dinheiro chegue à economia. Portanto, poderá ser este um dos trunfos que o Sr. Draghi terá em cima da mesa. Não sei se não irá usar, pelo menos não digo de uma forma tão linear, mas algo que pressiona realmente os bancos a colocarem dinheiro nas empresas. Mas o que é que Mário Draghi e o resto dos governadores do Banco Central Europeu vão agora observar na economia antes de tomarem essas medidas? Antes de mais, que impacto é que este corte pode ter? Vimos hoje uma reação do euro, mas mais do que isso, o que é que podemos esperar ao longo dos próximos tempos? Foi engraçado ver a reação no momento zero. Portanto, o euro caiu cerca de quase 2 figuras, as bolsas dispararam para valores máximos, corrigiram logo a seguir ao longo da tarde. Vimos, e todas elas fecharam negativas, e os Estados Unidos, inclusive, estão negativos. O Sr. Draghi, quando baixou a taxa de juros, claramente pensou que o sinal do mercado, porque reparemos, em termos práticos, existe aqui, para os bancos periféricos, Portugal, Espanha e Itália, que são os maiores clientes em termos de liquidez do BCE, um efeito muito positivo. São menos 0,25 que pagam nos seus financiamentos. Os bancos portugueses têm cerca de 50 mil milhões de euros utilizados em recursos do BCE. 50 mil milhões de euros, 0,25, fazendo as contas, chegamos a um valor, por acaso não fiz. Mas será certamente significativo. É um valor significativo que os bancos portugueses poderão poupar no final do ano. Depois, em termos de crescimento económico e do desemprego, são duas variáveis que o BCE vai continuar atento. O crescimento continua anémico, portanto, a zona euro não descola de valores próximos de zero. O desemprego está a níveis elevadíssimos, não é só em Portugal, que estamos na casa dos 2 dígitos, a média da zona euro já está nos 12%, acima dos 12%, o que é um valor extremamente elevado. Portanto, estes dois fatores, crescimento, inflação, e, obviamente, o desemprego, com uma forte relação com o crescimento, são os fatores que o Sr. Draghi vai ter claramente em linha de conta. Miguel, deixa-me olhar aqui para outro tema que é hoje incontornável nos mercados, a estreia do Twitter em Bolsa. Na preparação desta entrada em Bolsa, muitos analistas marcavam a diferença em relação ao que tinha sido o percurso do Facebook. Diziam que o Twitter estava a ser muito mais conservador, mas perante toda a procura, nos últimos dias, os responsáveis do Twitter acabaram também por se deixar levar, de certa forma, na euforia, e colocar em Bolsa uma empresa que é cara. Que eu não sou tão tem uma avaliação cara. Eu tenho muito presente na memória a bolha das .com nos anos 98, 99, 2000, a grande euforia das .com. E não esqueço, e poderá haver atualmente muitos investidores no mercado que não passaram por esta fase eufórica das empresas que subiam 70, 80, 100, 120% no primeiro dia de estreia em Bolsa. A empresa Twitter é cara. Um termo comparativo, porque é preciso recordar que nunca vimos resultados positivos no Twitter. Portanto, o Twitter, enquanto empresa fora de Bolsa, nunca apresentou resultados positivos. Portanto, é difícil comparar os price-earning ratio, que é um dos fatores. Comparado com os seus pares, por exemplo, o Facebook ou o LinkedIn, o valor da empresa é 12,4 vezes as receitas. Portanto, estamos a falar de as receitas da empresa, não são os resultados, portanto, é aquilo que é os proveitos da empresa. O valor da empresa colocado em bolsa hoje, de inicial, foram 12,4 vezes. O Facebook, ao fecho de ontem, significava cerca de 11 vezes e o LinkedIn 12 vezes. Portanto, isto para dizer o quê? O preço que agora estamos a ver, de 45 euros, subiu de 26 para 45, são 70 e tal por cento, logo na primeira euforia. Torna a empresa ainda mais cara. Estamos a falar de 20 vezes o valor das receitas. Não querendo ser um velho do Restelo ou um pessimista, eu diria que estamos novamente a cair no erro da perpetuidade, que já aconteceu no passado. Aconteceu com empresas como a Nokia e como a BlackBerry, apesar de não serem de software, são empresas de hardware, mas são tecnológicas.
Quer dizer com isto que os analistas ou os investidores, quando projetam o valor da empresa para o futuro, usam uma variável, um modelo de avaliação através dos cash flows descontados. Portanto, que é projetar aquilo que a empresa vai libertar ao longo dos anos, trazer para o momento presente, isto calculado a uma determinada taxa de atualização, dá o valor da ação, por assim dizer. Se usarmos uma perpetuidade, ou seja, se usarmos uma taxa de crescimento igual ao longo do tempo, e pensarmos que o Twitter ou qualquer uma das empresas tecnológicas cresce 20% ou 30% ao ano durante 50 anos, é um erro tremendo. Qualquer empresa, quando atinge a fase de maturidade, mesmo a Microsoft, que já está no mercado há muitos anos, tem uma taxa de crescimento moderada. Portanto, este valor a que chegamos hoje, os $45 que está a cotar atualmente em Bolsa, são claramente um erro de perpetuidade. Eu não diria que não vamos assistir a um continuar de euforia, agora, não querendo ser o velho do Restelo, quase que arrisca dizer que vai ser sol de pouca dura, que rapidamente vamos perceber que não existe valor para o acionista nesta dimensão. A estes preços. A estes preços. Miguel Gomes da Silva, muito obrigado pela presença neste grande jornal.